Boa noite a todos vocês. Vocês estão me vendo de frente agora? Uhum. Então, pronto. Então, vou falar aqui, tá? Então, boa noite para vocês. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Por favor, avisem os colegas que eu disponibilizarei essa aula assim que for possível, né? Espero que dê certo essa gravação. E eu preciso começar falando para vocês que eu fiquei extremamente feliz com essa possibilidade, né, de retornar esse semestre, de conversar um pouquinho com vocês, continuar a nossa conversa sobre desenvolvimento, sobre psicologia. Só que dessa vez a nossa conversa ela será uma conversa voltada para um objeto de trabalho do pedagogo. Quem sabe o nome desse objeto de trabalho, para já falar o nome da disciplina para o... Quem é que perguntou? Foi o Eliel? Ou foi o Matheus? Matheus. Pronto, Matheus. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho o que a gente vai estudar esse semestre, né? Matheus, a gente continua com psicologia da educação. Só que no primeiro semestre nós estudamos o desenvolvimento do ser humano. A gente aprendeu que existia um desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento físico, um desenvolvimento social desse sujeito desde antes de nascer, que eu conversei com vocês muitas vezes, né, que antes mesmo da concepção a gente já começa a estudar o desenvolvimento humano, até o sujeito morrer, está em desenvolvimento. Agora, no segundo semestre, em Psicologia da Educação, antes chamada Psicologia da Educação 2 e agora chamada Psicologia da Educação Aprendizagem, nós vamos estudar os vários aspectos que estão envolvidos nesse comportamento de aprender. Matheus, você queria saber o nome da disciplina. Então, o nome da disciplina é Psicologia da Educação, tracinho, Aprendizagem. Tá bom? Obrigado. Essa disciplina é uma disciplina que, aos meus olhos, ela vai acompanhar vocês durante toda a formação do curso de Pedagogia. Por que que ela vai acompanhar vocês durante toda a formação do curso de Pedagogia? Porque se você resolver trabalhar como coordenador de um curso de graduação, se você decidir trabalhar com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino médio, com formação de militares, você vai precisar compreender como acontece o processo de aprendizagem, de que forma acontece o processo de aprendizagem. E aí, eu decidi começar o nosso primeiro encontro trazendo um texto muito leve, um artigo, né, muito interessante, mas muito levezinho, que fala um pouco dessa concepção de aprendizagem. E aí eu pedi para que vocês, no primeiro horário, fizessem a leitura desse texto, que seria o nosso momento assíncrono. Vocês tiveram aula ontem, sexta, quinta, como foi? Sim, tivemos. Pronto. Nessas aulas que vocês tiveram, os professores conversaram com vocês sobre as regras, os combinados, o que cada um tem responsabilidade dentro desse processo de aprender do segundo semestre, nesse momento remoto que nós estamos vivendo. Tô certa? Sim. Pronto. E aí, nesses combinados, tinha lá assim, olha, para que a gente tenha um bom resultado, o aluno, o acadêmico, ele precisa se comprometer com as leituras. Ele precisa se comprometer em participar dos momentos síncronos. Foi ou não foi? Aham.
Por quê? Porque a aprendizagem é movimento. Se a aprendizagem ela fosse de uma forma unilateral, o professor chegaria aqui, gravaria uma aula e ele mandaria para o e-mail de vocês. Pronto, estava resolvido. Mas a gente entende que a aprendizagem ela é um processo que exige movimento tanto do professor quanto do aluno, independente da faixa etária, independente da fase do desenvolvimento, independente da disciplina que você estiver estudando. É um processo que envolve tanto quem está ensinando. Eliel, você pediu alguma coisa aqui que eu não sei o que é não. O que você está pedindo? Controle remoto do quê? O que o Eliel está pedindo aí que eu não entendi? Bom, envolve Nada então... não. Não, nada? É que eu tô fuçando aqui, aí apareceu isso. Tá bom, você tá fuçando aí, eu tô fuçando aqui, tá? Gente, você vai me explicando o que você encontrar aí. Então, nesse processo de aprendizagem, que eu estou dando exemplo para vocês do seu próprio processo de aprendizagem, né, dentro de uma universidade, dentro do mundo acadêmico, eu posso pegar esse processo e levar para outros momentos de aprendizagem. Quem aqui sabe dirigir? Não vou falar para levantar a mão, não, porque senão, né, eu não vou conseguir ver. Alguém aí sabe dirigir? Eu também. Sabe. Pronto. Alguns alunos aqui, então, sabem dirigir. Ótimo. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Eu. Olha, aumentou o número. Quem aqui sabe cozinhar? Eu. Agora vocês foram mais confiantes. Muito bem. E se eu falar para vocês que o aprendizado da vida acadêmica, o aprendizado de cozinhar, o aprendizado de andar de bicicleta, o aprendizado de dirigir, são comportamentos. Todos eles são comportamentos. O comportamento de aprender. Esse comportamento de aprender, ele vai variar de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua idade, de acordo com o ambiente que cerca você, com a sua condição social, né? Com as regras da sua casa, com as regras que a professora estabelece com você. Todos eles, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando de um comportamento que exige que tenha alguém que faça esse elo entre o objeto a ser aprendido e o que você está aprendendo. Nessa disciplina, eu tentarei ser o elo. Mas será que eu serei o elo sozinha? Não. Não mesmo, né? Quando o Mateus dá um exemplo, quando Eliel dá um exemplo, quando Laura traz um exemplo, quando a Zilda, que está entrando agora, dá um exemplo para a gente, será que essas pessoas, nesse momento, eles fazem parte do seu processo de aprendizagem? Claro. Claro. Né? Quem aqui teve a disponibilidade interna de fazer a leitura desse artigo? Eu li, professora. Ótimo. Começa por você, então. Não, começa comigo, não. Tô brincando. Eu não vou falar para você falar do texto. Quando você fez a leitura desse texto, você aprendeu alguma coisa nova? Aprendi alguma coisa nova, mas eu também já tinha visto esse conteúdo antes. Ótimo. Vamos continuar. Então, você tinha informações antigas. Desculpa, professora, é que começaram a conversar aqui perto de mim. Aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, você tinha informações antigas. Você adquiriu informações novas. O que você precisa ter muito bem desenvolvido para você apreender alguma coisa desse texto? A interpretação de texto. Leitura.
interpretação de texto, memória, porque você falou que já sabia algumas informações sobre a aprendizagem, tá certo? Atenção. Precisa de atenção? Já consegui. Né? Se eu fosse mais ligeiro um pouquinho, eu dava quando passar no psicológico. Precisa, gente, de atenção? Precisa. Desliguem os microfones. O psicólogo deve Não acompanha. A Zilda colocou a tudo lá na foto dela. Tá travando muito. Amor, desliga e liga e entra de novo, porque não tá travando aqui não, tá? Bom, vamos lá. Então, quando... Foi Eliel que disse que leu o texto? Foi, não foi? Foi. Eliel, Foi lá aberto aqui. quando você fala assim, olha, eu aprendi coisas novas, mas eu já sabia algumas coisas. Eu posso começar pelo reconhecimento das letras, pela junção das sílabas, pela formação das palavras, pela interpretação do texto, por um ou outro conteúdo que você já tinha estudado a respeito. Olha quanta coisa você já aprendeu anterior à leitura do texto de hoje. Verdade, Quando professora. o professor começa a ensinar, ele, na verdade, ele não começa do zero. Ele começa pautado em algo que o aluno já traz para dentro da sala de aula. Vocês concordam comigo? Concordo. Conta para mim, Eliel, qual foi a novidade do texto para você? Ou a perspectiva diferente que o texto te apresentou? A gente colocar as crianças para poder fazer as atividades por ela mesma, eu já tinha visto essa parte. Aí eu relembrei e achei muito interessante, tipo, colocar a criança para poder montar a mesa, fazer as atividades, esse tipo de coisa. Sabe por quê, Eliel? Porque a aprendizagem... Que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre, 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 sempre. Você começa a aprender no útero materno e até o dia da sua morte você vai estar aprendendo alguma coisa nova. O problema é que a gente tem uma tendência a pensar em aprendizagem só em aprender a ler, aprender a escrever, aprender a interpretar o texto. Só na escola, né? Só o aprendizado formal. E não é. Aliás, para uma criança aprender, ela precisa de todos os outros âmbitos de aprendizado. Ela precisa estar inserida no mundo. E a partir do momento que você está inserido no mundo, você está aprendendo. Esse texto, ele é um texto muito leve, né? Vocês, por favor, me corrijam se eu estiver enganada, né? Se falasse, não, para mim não foi. Mas é um texto muito leve e parece que ele está falando de alguma coisa tão óbvia, mas ele está falando daquilo que a gente não costuma pensar como professor, que é esse aprendizado dentro de um ambiente, esse aprendizado que é na relação com o outro, esse aprendizado que é em sociedade, esse aprendizado que é pela autonomia, pela autoconfiança, pela autoestima do sujeito. Eu lembro que na disciplina do semestre passado, eu falei muito isso, né, sobre a questão da criança desenvolver a autoconfiança, o autoconceito, a autoestima, que tudo isso ia influenciar no processo escolar dela. Pronto. Aqui nesse texto, ele está falando disso. Ele está falando assim, olha, para a criança aprender, ela precisa ter autonomia. Para a criança aprender, ela precisa se sentir segura nesse ambiente de aprendizagem. Ela precisa interagir com esse ambiente de aprendizagem. Tirando Eliel, quem leu esse texto? Eu quem? Poliene. Poliene. Poliene, o que foi novidade para você nesse texto? É que eu pude ver que há várias maneiras, né, de se aprender.
que não é só tipo escrita, é que a gente aprende também vendo, né? Uhum. Ouvindo, sentindo o Isso. cheiro, Aham. tocando, É. né? Uhum. Ótimo. Muito bem. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei para vocês que eu sou uma professora muito nova, né? Que na verdade eu tenho 27 anos de sala de aula, porque na minha época era permitido trabalho infantil. Não falei isso para vocês? Foi, não foi? Então ninguém vai fazer Oi. conta. Mas eu trabalhei num momento que a gente estava começando a receber crianças com necessidades educacionais especiais, com síndromes, com transtornos de aprendizagem, com rebaixamento cognitivo na escola regular. E a gente não tinha formação nenhuma para receber essas crianças. A lei veio, a gente tinha que receber as crianças, mas a gente não sabia por onde começar. E no primeiro ano que a gente recebeu uma criança com síndrome de Down na escola que eu trabalhava, eu lembro que eu achei aquilo lindo, lindo, mas eu não tinha ideia do que seria o processo de aprendizagem dessa criança. Por quê? Porque a informação que eu tinha sobre síndrome de Down era o fenótipo, né, os traços de síndrome de Down, e eu sabia que obrigatoriamente tinha um nível de rebaixamento cognitivo, chamado retardo mental. E aí eu falei assim, pronto, e agora? Como vai ser, né? E eu lembro que teve uma reunião no início do semestre para compartilhar essas informações, aquela semana de planejamento típica, né, de uma escola. E as professoras, eram 2 professoras que receberam essa criança, a gente ficou todo mundo assim, nossa, e agora? Como vai ser, né? Quando chegou no meio do semestre, tivemos outra reunião pedagógica, e nessa reunião pedagógica as professoras foram convidadas a compartilhar o que tinha acontecido com essa criança, né? E as professoras contaram com uma felicidade enorme, enorme, do desenvolvimento dessa criança naquele momento. E aí elas contaram que a criança conseguia reconhecer a sua lancheira, abrir a sua lancheira, colocar a toalhinha, pegar a banana, descascar a banana, jogar a banana no lixo, guardar a toalhinha, fechar a lancheira. E eu escutava aquilo com os olhos arregalados e pensava, como assim? E aí foi a primeira vez que os meus olhos de professora se abriram para uma nova forma de aprendizagem, para a aprendizagem realmente como ela é. A aprendizagem formal de português, matemática, letras, história, não é a única aprendizagem que existe, né? Existem várias formas de aprendizagem. E quando a professora, com muita alegria, compartilhou a evolução dessa criança que chegou na escola e não compartilhava, não se reconhecia ali naquele grupo, não identificava o que era seu, o que era do outro, né? Não tinha autonomia, não tinha autoconfiança para percorrer os espaços da escola, e que de repente, 5 meses depois, estava com tudo isso em evolução. E eu entendi um significado completamente novo de aprendizagem. E para mim, hoje, faz todo sentido. Quando eu leio esse texto que vocês leram hoje, eu penso assim, mas é óbvio. A gente está falando daquilo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque senão vocês vão chegar dentro da sala de aula e vão esperar que toda criança só seja reconhecida, né? Como uma criança em evolução, uma criança em adaptação, em crescimento, em desenvolvimento, aquela criança que atinge aquelas metas estabelecidas para português, para matemática, para geografia. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Sim. Assim, professora. Bom, o que acontece aqui? Eu estou dando um spoiler do que nós estudaremos ao longo desse semestre. O processo de aprendizagem.
O que está envolvido no processo de aprendizagem? O que é aprendizagem? Né? O que eu posso definir como aprendizagem? É esse conceito que eu preciso que vocês, ao longo do semestre, reconsiderem. Porque muita gente chega aqui com esse preconceito, né, já estabelecido sobre o aprender. Se eu perguntar aí para o Eliel, lá na educação física, qual foi a definição que você saiu de lá, né, lá da educação física, sobre aprender? Ele vai ter desenvolvido um conceito, né, sobre aprender. Mas para quem está na primeira formação acadêmica, talvez não esteja tão claro assim, não seja tão óbvio. E aí é aquela frase, o óbvio precisa ser dito, tá? Como que vai acontecer, Núbia? A gente vai voltar ao tempo presencial? Ninguém tem essa resposta. Daqui 30 dias eu posso falar para vocês assim, crianças, próxima terça-feira estaremos juntos na sala de aula. Mas não posso chegar até o dia 15 de dezembro, na nossa última VA, e me despedir de vocês de forma remota, aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de imprevisibilidade. Nós não temos essa resposta, né? Nem posso dar essa resposta para mim, nem posso dar essa resposta para vocês. O que eu posso garantir? Eu posso garantir que daqui até o final do semestre, a gente vai tentar manter dessa vez, né? Porque já aprendemos, já modificamos, já evoluímos, um ritmo com a maior qualidade possível do processo de aprendizagem. Eu gostaria muito que vocês, assim que terminasse esse link aqui, vocês entrassem no mesmo link para a gente dar continuidade nessa aula, tá bom? Mas eu vou começar aqui, quando fechar, a gente entra de novo, todo mundo rapidinho, para a gente continuar. Vamos lá. O que acontece aqui? Deixa eu trocar aqui a apresentação. Estão vendo a nova apresentação? Sim. Sim? Pronto. Sim. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso plano de ensino. Esse plano de ensino ainda não está no liceu, por quê? Porque ele está sendo corrigido, tá? Pelo NDE e pela professora Líbina. Mas esse meu aqui já está praticamente aprovado e o principal eu já posso comentar com vocês aqui. Então, para o Matheus, nossa disciplina então chama Psicologia da Educação 2, tá? Ela tem uma carga horária de 80 horas, isso quer dizer que nós teremos 20 encontros toda terça-feira à noite. Enquanto estivermos no modo remoto, o que vai acontecer? A professora Núbia vai toda terça-feira, às 7 horas da noite, colocar para vocês ou um vídeo, ou um áudio, ou uma gravação minha mesmo, né, com questões para vocês irem pensando, ou um artigo, um texto, para que vocês façam a leitura no primeiro momento. Núbia, mas outros professores disponibilizam para a gente o texto antes, Vamos combinar o seguinte, né? O nosso horário de aula é na terça-feira. Então, toda terça-feira, às 7 horas, é como se todos nós estivéssemos juntos e vocês tivessem aí um tempo, 50 minutos, 1 hora, para fazer a leitura do texto ou assistir o vídeo referente ao tema desse dia. Como que nós chamamos esse momento? Nós chamamos esse momento de pré-síncrono. Isso quer dizer que eu preciso que vocês participem desse momento individualmente, cada um com seu material, na sua casa, para que no momento síncrono, que começará a partir de semana que vem, às 8 horas da noite, vocês consigam participar da aula, vocês consigam acompanhar, trazer desafios, trazer dúvidas, né? Trazer informações
a partir de uma atividade prévia, de uma leitura, de assistir um vídeo. 8 horas da noite, nós começaremos o nosso momento síncrono, ou seja, começaremos o nosso momento com a professora aqui pelo Zoom, inicialmente. Pode ser que na semana que vem a Unievangélica fale assim, olha, não, todo mundo agora vai usar uma plataforma X que a gente comprou, a gente pagou e vocês vão usar essa plataforma. Mas enquanto isso não acontece, nós utilizaremos o Zoom, tá bom? Toda semana, na terça-feira, então, momento pré-síncrono, 7 horas da noite, tem um material lá para vocês fazerem a leitura, assistir, o que for. 8 horas da noite, vocês entram no link que eu já terei disponibilizado para vocês e a gente tem esse momento síncrono. Provavelmente nós teremos aí dois momentos, né, de Zoom, que são 50 minutos, 2 de 50 minutos, que é o equivalente a 2 aulas direto. Aí vocês são liberados para fazer uma atividade com 4 itens, que geralmente estará disponibilizada para vocês. 4 questões muito simples, mas que estarão vinculadas ao texto que vocês leram, ao vídeo que vocês assistiram e à minha aula. Professora, vai valer nota? Vai, geralmente vale 0,2, 0,3, vocês vão ver aqui no cronograma, tá tudo distribuidinho aqui no cronograma, tá bom? Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Núbia Emetério. Qual que é a ementa? Olha aí. Tá todo mundo vendo, né? A ementa é a psicologia aplicada à educação, base biológica, sociocognitiva e moral das concepções de aprendizagem. A gente vai tentar estabelecer a relação entre o desenvolvimento humano, que vocês viram no semestre passado, as funções psicológicas. Quais são as funções psicológicas? Atenção, memória, linguagem, né? Inteligência. Não foi o que eu falei hoje no início para vocês? Falei assim, olha, tá bom, leram um texto, leram um artigo, mas o que está envolvido na leitura do artigo? Está envolvido um conhecimento prévio, está envolvido uma memória, está envolvido linguagem, né? Está envolvido interpretação de texto, inteligência. Todas essas funções psicológicas serão estudadas esse semestre. E o próprio processo de aprendizagem. No final do semestre, nós vamos nos dedicar a dificuldades e transtornos de aprendizagem. O nosso objetivo geral é conhecer a dinâmica do processo de aprendizagem, utilizando os conhecimentos produzidos pela psicologia e sua contribuição para a psicologia educacional, de forma a mobilizar saberes necessários à compreensão biopsicossocial. Lembra disso, gente? O ser biológico, psíquico e social. Esses 3 aspectos, eles são indissociáveis. Nós vamos sempre estudar esse sujeito de forma integral. O biológico, psíquico e social. O que isso quer dizer? Que a aprendizagem, o processo de aprendizagem, inclui não só os aspectos biológicos, como os aspectos psíquicos e sociais. Uma criança pode não aprender a ler por questões emocionais. Uma criança pode não aprender a ler por questões sociais. Uma criança pode não aprender a ler por questões biológicas. Vocês sabiam disso? Não. Obrigada, Poliane. Alguém respondeu não. Eu não sabia também, não. O objetivo não é, Ana Luísa, Poliane, que vocês deem um diagnóstico da criança. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês identifiquem quando uma criança está apresentando alguma dificuldade ou algum transtorno de aprendizagem. O professor, ele é o levantador do jogo de vôlei. Vocês conhecem?